Essas questões da FUVEST, tipo a 19 e a 20, são excelentes treinos para o Enem, porque são questões de bastante interpretação. E para a URGS também, né? Na realidade, elas servem para qualquer coisa. Não são questões difíceis de resolver, mas são questões difíceis de interpretar, de saber o que fazer. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana mantendo velocidades constantes em torno de 100 por hora e 75 por hora. Os veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos, 2/3 de hora, a FUVEST já te ajuda aqui, ó. Depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de. Claro, o que aconteceu aqui? Pensemos. Os dois veículos, o automóvel e o ônibus, eles se encontraram, eles estavam juntos no pedágio. 40 minutos depois, eles se encontram de novo. Só que o automóvel anda com uma velocidade de 100 km por hora, de velocidade média. Quer dizer, o automóvel é mais veloz. Como é que pode eles terem se encontrado de novo 40 minutos depois? O automóvel tem que ter feito uma parada. Então, o ônibus que está andando aqui a 75 km por hora não parou nunca, né? O ônibus andou, até que ele chegou num determinado ponto aqui. Nesse mesmo ponto, ele vê o automóvel. O automóvel passa por ele 40 minutos depois, nesse mesmo ponto. O que ele supõe? Que num determinado ponto, sei lá eu aonde, o automóvel parou, ele ficou um tempo com uma velocidade igual a zero, porque ele estava na frente do ônibus. Qual é a conclusão desse exercício? Os dois andaram a mesma distância, no mesmo tempo. Né? Porque depois do mesmo tempo eles se encontraram. Só que o automóvel fez uma parada. O ônibus não parou nunca, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui para o ônibus. O que é distância? Distância, né? Deixa eu apagar aqui. A distância percorrida, o D maiúsculo, é a velocidade média vezes o tempo que tu fica andando, certo? Então, qual é a velocidade média do ônibus? 75 km por hora. Quanto tempo esse ônibus andou? 2/3 de hora. Então, nós vamos ter uma distância de 75 vezes 2, 150, dividido por 3, 50. O ônibus andou uma distância de 50 km. Mas o automóvel também andou essa distância de 50 km. Só que o automóvel anda com 100 km por hora. Então aqui tem uma barbadinha, né, que no dia da prova não precisaria nem fazer cálculo. O que significa 100 km por hora? Em uma hora tu anda 100 km. Como o automóvel tem que andar 50 km, quanto tempo ele vai levar? Meia hora. Mas tu quer fazer o cálculo. O que é o tempo do automóvel? O tempo do automóvel é a distância sobre a velocidade média. Qual é a distância que o automóvel andou? 50. Qual é a velocidade média que ele mantém? 100. Isso vai dar um tempo de meia hora. 0,5 horas, né? Que nada mais é do que 30 minutos. Só que o automóvel levou 40 minutos, porque ele levou o mesmo tempo do ônibus. O que eu acabei de descobrir aqui? Se o automóvel não tivesse parado nunca, ele teria levado 30 minutos. Mas ele levou 40, porque ele chegou junto com o ônibus. Então, o tempo de parada dele foi de 10 minutos. Ele deve ter ficado 10 minutos parado para poder encontrar o ônibus. Bacana. E a 20, deixa eu limpar para não ficar poluído. A 20 diz o seguinte: dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada, o motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter a velocidade média de 90 por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade para 60, permanecendo assim até a chuva parar, 15 minutos mais tarde. Certo? Quando retoma sua velocidade média inicial, que é de 90 por hora. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em. Pensemos. Esse cara ficou 15 minutos andando a 60 por hora. Se não fosse a chuva, ele percorreria essa mesma distância com 90 por hora. Então, primeira coisa aqui, vamos calcular essa distância. O que é a distância? Velocidade média vezes o tempo que ele fica. Qual é a velocidade média dele? 60 km por hora.
Quanto tempo ele ficou andando? 15 minutos. Bom, aí tem que fazer o quê, né? O que são 15 minutos? Tem que usar as frações para facilitar a tua vida. 15 minutos nada mais é do que 1/4 de hora. Então, o tempo que ele andou é 1/4 de hora. 60 dividido por 4, 15 quilômetros. Esse motorista percorreu a distância de 15 quilômetros a 60 por hora. Se não fosse a chuva, ele percorreria esses mesmos 15 com 90 por hora. Ele levaria menos tempo, não levaria 15 minutos. Vamos calcular esse novo tempo. O que é tempo? Distância sobre velocidade média. Quanto vale a distância que ele vai ter que andar? 15 quilômetros. Só que agora com uma velocidade média de 90 por hora. Né? O que nós temos aqui? 15 sobre 90, dá para simplificar por 15, fica 1/6 de hora. 1/6 de hora são 10 minutos. Então, se não fosse a chuva, o motorista percorreria esses 15 quilômetros em 10 minutos. Por causa da chuva, ele levou 15 minutos. Olha a pergunta. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem. Ele faria em 10 o que ele fez em 15. Então, o aumento do tempo de viagem foi de 5 minutos. Letra A. Bem bacana o exercício também. Valeu, bom estudo.